Ok, nós temos feito alguns parênteses, né, nessa história de 2 Reis 3. Toda essa história, todo esse estudo do sacrifício contínuo não tem tanto a ver com a história em si, mas estamos sempre aproveitamos alguns detalhes, algumas coisas que podem chamar a nossa atenção para entendermos mais o que aquilo significa. Mas hoje nós vamos voltar para a história, então deixa sua Bíblia aberta em 2 Reis 3. Então, recapitulando, né, nós estamos vendo aqui mais uma aliança que Josafá fez com o rei de Israel e com outro rei, o rei de Edom. Os três estão empreendendo uma batalha contra os moabitas. Então, nós vamos retomar essa palavra do profeta Eliseu, 2 Reis 3. Vamos ler mais uma vez a palavra toda que ele recebeu de Deus. E é interessante, a gente vai chamar mais uma vez atenção para isso, o fato de que Eliseu, ele recebeu os 3 reis, eles estavam no deserto, sem água, e não só não sabiam se iam conseguir ter vitória, mas achavam até fora da batalha, sem fazer batalha contra os moabitas, eles estavam arriscados a morrer ali no deserto, porque não tinham água. Então eles foram procurar o profeta Eliseu, que providencialmente estava ali junto, a gente não sabe como, né, por que ele resolveu acompanhar o exército, mas com certeza foi por uma direção de Deus. Então eles consultaram Eliseu, e Eliseu já falou de cara que se não fosse o rei Josafá, ele nem atenderia o rei de Israel, porque o rei de Israel, filho de Acabe, era um rei que não temia Deus, então não tinha motivo, não tinha base para ele buscar uma palavra de Deus. E nós podemos sempre aplicar isso, que muitas vezes nós nem estamos buscando a direção de Deus, a glória de Deus na nossa vida, mas a gente quer uma resposta de Deus. A gente busca, às vezes, até alguém que tenha dom, alguém que tenha uma revelação de Deus. A gente quer uma resposta de Deus e, às vezes, nós mesmos nem estamos buscando a glória de Deus na nossa vida. Então, essa resposta de Eliseu vale para qualquer pessoa que quer uma palavra de Deus, mas que não está buscando, de fato, a vontade de Deus na sua vida. Então, eu fico pensando, se fosse pela cabeça até do homem de Deus, Eliseu, se fosse pela cabeça dele, pelo jeito que ele responde, pelo jeito que ele recebe Jorão e os outros 2 reis, eu acho que ele estava imaginando que Deus não ia dar uma palavra boa para ele. E, no entanto, né, ele traz o tangedor, um músico, e o Espírito de Deus vem sobre ele. E aí, versículo 16. Aí ele recebe essa palavra que eu acho que até assim se torna mais autêntica pelo fato de que Eliseu não estava esperando uma palavra boa, ele estava esperando uma palavra ruim. Vocês não estão fazendo a vontade de Deus, Deus vai dar uma palavra e vai mostrar que vocês estão sob o juízo dele. Não, Deus deu, e Deus muitas vezes faz isso. A gente pensa, Deus deveria julgar, nosso coração a gente se torna até juiz. Deus deveria julgar tal pessoa, Deus deveria dar uma palavra dura. Por que Deus está abençoando tal obra, ou tal pessoa, ou tal situação? E às vezes Deus fala assim, eu sou Deus, se eu quiser abençoar, aí vem a palavra de Deus para Eliseu. Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Então são 2 partes da resposta. Uma, vocês estão sem água, estão em risco de vida, sem água. Deus vai providenciar água no meio desse deserto. Vocês não vão ver vento, não vão ver sinal de chuva,
mas vem a água, e a gente já falou sobre as covas e sobre como essa água veio ali, fazia parte até da estratégia de Deus, porque os moabitas não sabiam que tinha vindo água sobrenatural ali, eles não sabiam, eles também não tinham visto vento nem chuva, e a água não veio do lado dos moabitas. Se você olhar no mapa, fala que a água veio do caminho de Edom, que é mais para o sul, ou seja, deve ter chovido em algum lugar mais para o sul, mais montanhosa, veio a água para a região onde eles estavam, e os moabitas que ficavam ao norte deles não sabiam, nem sonhavam que tinha água ali. Então a palavra de Deus veio para Eliseu dizendo: vocês vão ter assim, duas coisas, vocês vão ter água no meio desse deserto, de repente a única coisa que vocês têm que fazer são as covas, mas isso é pouco. Gente, de onde que Deus está ficando tão magnânimo, tão generoso, assim, fora Josafá? E Josafá, por isso que depois nós vamos fazer essa comparação aqui, Josafá já tinha entrado numa fria dessas, isso já tinha acontecido antes, Josafá já tinha feito uma aliança impura com Acabe, com o pai de Jorão, e Deus não tinha abençoado, Deus não tinha dado a vitória. Então, nesse momento também, Deus podia até ter falado: eu vou dar água, tome a água e vá embora, porque eu não vou dar a vitória. Não, Deus falou assim: isso é pouco para mim, fornecer água para vocês no deserto. Além de dar água para vocês, eu ainda vou dar a vitória para vocês contra o seu inimigo Moabe. Aí versículo 8. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, todas as cidades principais. Cortareis todas as boas árvores, tapareis todas as fontes de água, danificareis com pedras todos os bons campos. Essa passagem, essa história, tem pelo menos dois problemas, né? Não sei se toda a história de Eliseu vai estar cheia de problemas. No capítulo anterior, sobre aquela questão dos ursos e as crianças, a gente já enfrentou uma situação. Como é que você explica isso, né? Como é que né, Deus iria amaldiçoar e fazer morrer aquelas, ou pelo menos sofrer aqueles garotos, né, que estavam zombando de Eliseu? Aqui nós temos pelo menos dois problemas sérios que também a gente deve, né, quando a gente lê a Bíblia e vê assim, mas por que isso? Como que isso? Eu não consigo entender. Tem coisas que a gente não vai entender mesmo. Se a Bíblia não tem uma resposta, não tem uma explicação, tem coisas que eu não acho que a gente deve simplesmente deixar para lá. Devemos buscar. Existem situações na Bíblia que a própria Bíblia explica. Aí pronto, né? Você tem uma explicação bíblica. Tem outras situações que são ou contraditórias ou difíceis de explicar e você não tem uma resposta clara, a Bíblia não explica, e você pode talvez conseguir uma resposta através de textos paralelos, buscando em outras passagens da Bíblia, né? A Bíblia explica a Bíblia, então você pode encontrar alguma coisa que te ajude em outras partes da Bíblia, ou pode ser que você não encontre uma resposta clara. Se não tem uma resposta clara, eu não acho o ruim, eu não acho errado, não acho que é presunção da nossa parte buscar, procurar. Eu acho que nós devemos inquirir, nós devemos pesquisar, nós devemos buscar opiniões de outras pessoas. Será que alguém que já estudou a palavra tem alguma explicação para isso? Isso é uma coisa, mas nunca podemos, é muito importante isso, nunca podemos ser dogmático, ser assim, eu tenho certeza sobre a solução disso, porque a própria Bíblia não fala. Então tem muitas coisas que a gente pode ter ideias, podemos buscar, podemos pesquisar,
mas não vamos ter uma resposta clara. Então tem duas situações aqui nessa história que se enquadram nessa situação. Podemos até achar algumas bases em textos paralelos, mas não temos uma explicação da própria Bíblia do porquê disso. E uma das coisas que eu quero mostrar desde o início, depois no fim eu vou decifrar, que eu acho que a maioria não vai conseguir ler o que está aqui escrito aqui, mas se não escrevesse assim também não ia caber. Então, eu quero fazer uma comparação entre essa batalha e várias outras, para a gente entender o que significa essa batalha. Deus deu uma resposta fantástica para Eliseu, e uma resposta inesperada, pelo tipo de batalha, pelo tipo de iniciativa, pelo tipo de pessoas que estavam ali. A nossa ideia, e a ideia do próprio profeta Eliseu era: Deus não está gostando dessa união, Deus não foi Deus que dirigiu, né? O rei Jorão chega falando assim: nossa, nós vamos morrer, todo mundo vai morrer, Deus nos trouxe aqui para morrer. Não tem nada a ver, porque Deus não trouxe esse povo aí. Tem muitas situações em que nós nos colocamos. Ele falou assim: Deus, o Senhor me colocou nessa situação, agora o Senhor tem que me tirar. Peraí. Não foi Deus que te colocou nessa situação. Deus pode, como ele fez aqui, Deus pode tirar você da situação por misericórdia dele. E a gente tem muita base para pedir: Deus, tem misericórdia de mim, apesar que eu não mereço, apesar que essa situação, vou dar um exemplo assim, muito simples, né? Você resolve comprar alguma coisa, uma casa, um carro, alguma coisa, você faz uma dívida que não foi Deus que te dirigiu, não foi uma direção de Deus. Aí você fala assim: Deus, eu sou teu servo, o Senhor tem que me tirar dessa situação, eu estou em dívida, eu vou envergonhar o teu nome. Deus fala assim: mas espera aí, quem mandou você entrar nessa situação? Então é um contexto mais ou menos simples, mas existem muitas outras, né? Então Deus pode tirar a gente de lá, mas pelo menos não chegue para Deus com arrogância, dizendo: Deus, eu sou teu filho, o Senhor tem que me tirar. Peraí, calma, Deus não tem que fazer nada. Você tem que chegar para Deus assim: Deus, será que isso aqui que eu fiz foi a tua direção? Será que eu fiz eu que fui imprudente, eu que fiz algo que o Senhor não orientou? Será que eu entrei, é um outro contexto, conflitos, isso aqui é uma guerra. Será que a gente entra em certos conflitos, até dentro de igrejas? Será que a gente entra em certos conflitos que Deus não mandou entrar nessa batalha? Então a gente entra em certos conflitos e fala assim: Deus, o Senhor tem que apoiar, o Senhor tem que fazer isso. Não, às vezes nem era para a gente ter entrado. Então são várias situações que a gente pode aplicar e Deus não precisa nos livrar, mas pela misericórdia dele, ele pode, como nesse caso. A gente não vê base nenhuma. Josafá estava lá, mas da outra vez que Josafá entrou numa batalha que não era de Deus, não foi por causa de Josafá que eles ganharam, eles perderam da última vez. Depois eu vou passar por cada uma dessas individualmente. Mas nós temos um precedente em que Deus não deu vitória por causa de Josafá. Então eu não posso nem dizer que aqui foi por causa de Josafá. Deus resolveu dar um livramento. Deus resolveu dar uma vitória nesse caso aqui. Agora, o problema, eu falei assim, então são dois problemas. O primeiro a gente já vê aqui no versículo 19. O próprio profeta, na palavra dele, ele diz: vocês vão ferir as cidades fortificadas, todas as cidades principais, cortareis todas as boas árvores, tapareis todas as fontes de água e danificareis com pedras todos os bons campos.
Nem vou abrir lá, mas tem um texto em Deuteronômio que Deus manda que quando eles estivessem lutando, era mais assim em relação a quando eles entraram na Terra Prometida, né? Em Deuteronômio eles não tinham entrado ainda, então quando eles fossem entrar na Terra Prometida, fossem lutar contra as nações que habitavam na Palestina, em Canaã, ele falou assim, vocês tomem cuidado, não fiquem cortando, eles usavam madeira, né, toras para derrubar muros, coisas assim. Então ele falou assim, se vocês precisarem cortar árvores, tome cuidado, não cortem árvores boas, árvores frutíferas. Cortem árvores que não dão fruto, sim, para fazer esses instrumentos de guerra, mas não cortem as árvores que dão fruto. Deus se preocupando com as árvores frutíferas, né? E aqui ele fala o contrário, pode cortar todas as boas árvores. Então esse, assim, é toda uma pergunta aqui, se essa batalha não era de Deus, e aqui Deus fala assim, que eles vão ter água e eles vão ganhar a vitória, e o próprio Eliseu diz, vocês vão fazer assim, 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 vocês vão estragar, não só vocês vão ganhar a batalha, mas vocês vão tapar as fontes de água, vocês vão estragar os campos para a lavoura, vocês vão cortar as árvores frutíferas deles. Então, a gente até estranha assim, mas Deus mandando fazer isso? Então, essa é a primeira pergunta, vamos dizer, o primeiro problema que nós temos nessa história. Eu não vou tomar muito tempo, porque faz muito tempo, mas de vez em quando a gente enfrenta nessas histórias do Velho Testamento a questão dos nossos inimigos, os inimigos do povo de Deus. Então a gente já fez vários estudos sobre isso, eu não vou entrar muito nesse assunto, eu só queria comparar aqui, lembra assim, essa dúvida, esse problema aqui, por que Deus mandou fazer isso? E eles fizeram. Lá na frente, no versículo 25, eles arrasaram as cidades, cada um deles lançou pedras em todos os bons campos, entulharam, taparam todas as fontes de água, cortaram todas as boas árvores. Então eles fizeram isso, eles estragaram tudo. Por que isso? Isso aqui é uma pergunta menor, né? O grande problema das pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia, e até problemas de muitas pessoas que creem na Bíblia, mas não conseguem entender, nem vou entrar nisso, eu só vou falar assim, que é meio semelhante, por um lado, aquela coisa assim de Deus mandar matar crianças, mulheres, tudo assim, por que Deus faria isso? Então isso aqui não é tão grave, mas está mais ou menos na mesma classe. Por que Deus mandaria... Aí, né, se você for, eu sempre comparo algumas opiniões de comentaristas, alguns falam assim, não, essa palavra de Eliseu, Deus não estava mandando, Deus estava falando, vocês vão fazer isso. Eu não sou muito adepto disso, porque para mim, assim, né, Deus não mandou, mas ele falou assim, vocês vão fazer isso? Eu acho que esse argumento, pelo menos para mim, não convence muito. Né, assim, dizer, não, Deus não mandou fazer isso. Ele só fala assim, vocês vão ganhar a vitória e vocês vão fazer um monte de coisas ruins. Eu não acho que isso, assim, seria Deus iria falar assim, ele poderia até falar assim, não faça isso, né, vocês não devem fazer isso, sei lá, mas simplesmente falar, vocês vão fazer isso, eu não acho que é um bom argumento. Então, só rapidamente, quero ver com vocês uma das razões principais porque Deus mandava exercer juízo contra outras nações. Teve uma época quando eles entraram na Terra Prometida, todas aquelas nações que habitavam em Canaã, Deus tinha até falado com Abraão muito tempo antes, sua descendência vai descer para o Egito, vocês vão ficar 400 anos, depois... Né, porque Deus estava prometendo, sua descendência vai herdar essa terra. Abraão estava dentro da terra de Canaã, mas Deus falou com ele em Gênesis 15, sua descendência vai para o Egito e vai demorar 400 anos. Por quê? Alguém lembra? Por que ia demorar tanto tempo? Claro, tinha outras razões, mas o que ele falou ali com Abraão foi, vai demorar 400 anos, por quê? Porque aquelas nações que estão habitando ali, que vão ser expulsas por vocês,
Eu que sou justo, eu não vou mandar vocês expulsar aquelas nações enquanto não chegar o cálice, não completar a iniquidade daquelas nações. Ou seja, Deus até sabia, eles vão continuar pecando e vão fazer coisas terríveis lá. Mas eu não vou expulsar enquanto meu juízo não estiver, não for a hora certa para exercer o juízo. Deus não julgou as nações, Deus não julgou Sodoma e Gomorra, enquanto não chegou, a Bíblia usa essa expressão de encher o cálice, né? E quem pensa em cálice, parece que o cálice de hoje está muito grande, porque está difícil de encher, né? Porque parece que já era para estar cheio há muito tempo e não encheu ainda. Mas quando chegar o momento de encher o cálice, Deus julga. Então Deus usa o povo dele para exercer o juízo dele. Então nós temos esse exemplo, as nações que habitavam em Canaã foram expulsas. Deus gostava dos judeus e não gostava dos outros povos, né? E até as pessoas que não conhecem a Deus ficam revoltadas. Mas por que Deus gosta dos judeus? Por que Deus é parcial? Por que Deus não poupou aquelas nações que estavam em Canaã? Não, porque fizeram grandes atrocidades, fizeram grandes pecados e chegou a hora do juízo. Então Deus é justo, tem juízo. Agora, os moabitas não eram do povo que estava lá dentro. Mas vamos ver, eu não posso tomar muito tempo, mas existe toda uma história por trás dos moabitas. Nesse caso, agora eu estou dizendo, essa é uma explicação possível, porque a Bíblia não diz isso aqui. Então é muito importante diferenciar. Por exemplo, a razão por que Deus mandou o povo de Israel matar todo mundo na nação de Canaã, Deus já tinha explicado antes. Então a gente tem uma explicação bíblica. Deus falou: eu só vou mandar vocês para a terra prometida quando o cálice de iniquidade daquelas nações chegar e encher e for a hora de julgar. Então isso é uma explicação. Essa explicação que eu vou dar aqui tem algumas passagens que podem nos ajudar a entender por que Deus permitiria um juízo como esse contra moabitas. Porém, no capítulo que nós estamos lendo, não diz isso. Então eu quero que vocês entendam, estou tomando cuidado para dizer, essa é uma explicação minha. Tem algum apoio bíblico, mas não é uma explicação que a própria Bíblia nos dá em termos desse momento, dessa batalha. Mas nós temos aqui em Deuteronômio 23, Deuteronômio 23, ele está falando sobre vários tipos de pessoas que não poderiam entrar no tabernáculo, não poderiam estar na Assembleia do Senhor. Então ele fala sobre outras pessoas, problemas físicos ou bastardo. Aí no versículo 3, 23:3, ele diz o seguinte: nenhum amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda na 10ª geração, nunca poderão entrar na Assembleia do Senhor, pois não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saístes do Egito. E além disso, subornaram contra ti a Balaão, filho de Beor de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porque o Senhor teu Deus te ama. Não procurarás paz ou amizade com eles enquanto viveres. Então aqui tem uma palavra muito séria contra os moabitas, por causa da forma que eles agiram quando saíram do Egito, quando estavam passando por ali, e principalmente por causa de Balaão. Balaão, todo mundo lembra a história de Balaão, que ele foi pago para amaldiçoar, não conseguiu amaldiçoar, ele até deu profecias tremendas,
da bênção de Deus sobre Israel, profecias que estão nas Escrituras, falando de Jesus, falando do futuro de Israel. Balaão, apesar de toda a impureza dele, ele deu profecias verdadeiras, porém no fim, ele não conseguiu fazer o que Balaque queria, mas no fim ele conseguiu amaldiçoar, prejudicar o povo de Deus, porque ele deu uma instrução para Balaque como é que ele podia fazer, introduzindo mulheres na nação de Israel e levando através das mulheres para idolatria. Então Deus usa isso de uma forma assim, ele vai lembrar de Balaão no Novo Testamento, em mais de uma passagem, como um exemplo de alguém que fez algo muito errado. Ele conhecia a palavra de Deus, mas ele usou outros meios para contaminar o povo de Deus. Então, Deus falou muito sério contra os moabitas. Eu estou só usando esse texto aqui, mas existem outros. Está mais ou menos na classificação dos amalequitas. Os amalequitas também foram atacar Israel, não de uma forma aberta, eles foram atacando os fracos e doentes, as pessoas que ficavam meio isoladas. Eles foram traiçoeiros no deserto, e por isso Deus mandou Saul executar juízo contra os amalequitas. Então, só quis dar esses dois exemplos, pessoas nações que não viviam dentro de Canaã, mas que também foram julgadas por Deus. E agora só viram comigo para o Novo Testamento, porque eu acho muito importante a gente entender quem são os nossos inimigos hoje. Isso é um assunto bem mais amplo, só vou tocar em um aspecto. De maneira geral, a gente costuma dizer, muitas vezes quando eu leio esses textos assim, sobre moabitas, sobre os cananeus, os salmos, né, que falam muito sobre inimigos, então eu penso muito inimigos como fala em Efésios 6, nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então a gente entende que a nossa guerra hoje não é contra pessoas. Por mais que tenha pessoas querendo perseguir, querendo fazer algo contra, graças a Deus no Brasil a gente não tem muitos exemplos de perseguição, mas existe perseguição no mundo hoje, sempre existiu, e existe perseguição indireta, alguém que pode talvez querer fazer mal para alguém porque ele é cristão e prejudica no emprego, prejudica na escola, sei lá, pode ter várias situações em que existe uma certa perseguição indireta, mas a nossa guerra não é contra carne e sangue. Mesmo que você identifique alguém que queira fazer mal para você ou para a causa de Deus, nós não oramos nesses termos. Você pode pegar umas orações meio bravas nos Salmos, né? Que tem uns Salmos que falam assim: que esses inimigos que morram, que os seus filhos morram também. Assim, são petições meio violentas, agressivas, né? Então nós não oramos assim, ok, irmãos? A gente não ora para que nossos inimigos sejam atacados de câncer, a gente não ora para que alguém que está fazendo algum mal para o povo de Deus seja atacado por um raio do céu. A gente não ora dessa forma. Deus pode até fazer, Deus pode, Deus é juiz, mas nós não oramos nesse sentido. Nós oramos para que as pessoas sejam transformadas, para que um cara como Saulo, que depois virou Paulo, que perseguia a igreja, para que ele se converta, não é mesmo? Nós oramos para que as pessoas, até que atacam a obra de Deus, que atacam a causa de Deus, para que sejam transformadas. Isso deveria ser a nossa maneira de agir com todas as pessoas que são de alguma forma contra nós. A Bíblia, né, Jesus fala assim: abençoai e não amaldiçoai, amém? Então a gente aplica muita coisa dos inimigos para espíritos, para potestades, para demônios, né? Mas
O Novo Testamento também tem, embora continue sendo válido isso que eu falei, nós não devemos atacar nem pedir mal para eles, mas a Bíblia nos mostra, no Novo Testamento, que existem inimigos de dentro da igreja que são considerados inimigos mesmo. E tem algumas passagens pesadas no Novo Testamento. Paulo falava muito duro contra aqueles que queriam tirar a igreja da fé simples, da graça. Então, a gente também não deve ficar neutro em relação àquilo que as pessoas estão fazendo, não em relação a querer mal para as pessoas, mas nós devemos entender que existem inimigos, assim como Balaão agiu contra o povo de Deus. Ele não conseguiu fazer uma maldição do jeito que Balaque queria, mas ele agiu de uma forma mais sutil e foi bem sucedido, quer dizer, ele conseguiu trazer mal para dentro do povo de Deus. Muitas pessoas, muitos israelitas foram mortas por causa da praga que Deus mandou, por causa do que eles fizeram. Então, ele fez um estrago. Existem, de acordo com a Bíblia, existem pessoas na igreja que fazem a mesma coisa. Tem duas passagens meio semelhantes, que é 2 Pedro 2, mas eu vou pegar a mais curta, que é em Judas. São duas passagens muito parecidas. Só anotem a passagem de 2 Pedro 2, né, que às vezes assim, até tem um pouquinho mais detalhes, mas por uma questão de tempo a gente vai ler essa de Judas, que é um pouco mais curta. Então, a carta de Judas, na verdade, a parte principal da carta de Judas, e a segunda carta de Pedro, apesar de ser o capítulo 2, mas na verdade assim, a segunda carta de Pedro é mais focando essa situação. Então vamos ler aqui, versículo 3, Judas 3. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, olha só, ele está usando a figura de batalha, que é o nosso assunto. Existem batalhas, até hoje, existem batalhas muito sérias contra a causa de Deus. Então, se existe uma batalha, existe inimigo. Não existe uma batalha sem inimigo. Então, ele está dizendo, olha, tem uma fé que foi entregue aos santos, a fé e o que Jesus fez na cruz, e o que foi falado sobre o que os apóstolos já falaram, isso não vai mudar, mas existe uma batalha, porque nós podemos perder, e durante a história, a igreja quase perdeu. Se você estudar a história da igreja, você vai chegar à conclusão que foi até um milagre. Gente, simplesmente, não é um milagre pequeno, não. É um milagre enorme que nós estamos aqui no século 21, ainda com a Bíblia escrita, porque houve muita batalha para acabar até com as escrituras. Mas mais do que isso, houve uma batalha durante os séculos para contaminar, tirar a essência, estragar, contaminar o Evangelho. E Judas está dizendo, olha, eu senti necessidade de escrever, e Pedro fala do mesmo jeito. A gente precisa batalhar em favor da fé que Deus deu de uma vez por todas, mas que pode ser perdida. É mais ou menos a comparação no Velho Testamento. Deus deu a terra prometida, eles expulsaram os inimigos, mas muitos inimigos em volta, e a gente tem uma situação muito semelhante até hoje, né? Israel, no meio de um monte de nações inimigas, e palestinos inimigos dentro da terra. Então, nós temos uma situação física, natural, parecido com isso aqui. O Evangelho, a gente fala assim, não, o Evangelho não está em perigo, não. Olha como que a igreja cresce no Brasil. Olha como cresce em outros países, a igreja está se multiplicando. Talvez, né, claro que não são números, os números que Deus quer, mas
falam em 2 bilhões, né, da população mundial, 2 bilhões de cristãos, né? Puxa vida, que coisa fantástica! Será que alguém naquela época imaginaria 2 bilhões de cristãos no mundo inteiro? É uma porcentagem grande. Mas, gente, a igreja no Brasil, grande parte está em perigo de perder a essência da fé. Se Judas, se Paulo, se Pedro estivessem vivos hoje, falassem assim: meu Deus, isso aqui não é evangelho. Isso aqui não é o que foi entregue uma vez aos santos. Então, eu queria dizer assim, existe uma batalha. Tudo bem, nossa batalha não é contra carne e sangue, não é, mas os nossos inimigos, as potestades, os demônios, as forças das trevas, essas forças, elas não agem simplesmente em algum lugar espiritual, eles agem dentro de pessoas. E não estou falando sobre pessoas possessas pelo inimigo, você tem que orar e expulsar o demônio, isso faz parte também, mas não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre algo que pode fazer com que a igreja perca a essência da fé. Então olha o que ele diz aqui, versículo 4: pois certos homens, não demônios, homens, claro, usados por forças espirituais, né? Mas eu estou querendo dizer assim, esses inimigos, essa batalha que existe, usa pessoas. Então nós não odiamos pessoas, nós não oramos para que essas pessoas sejam fulminadas, nós oramos para que elas sejam, que cheguem ao arrependimento, mas são pessoas que se infiltram na igreja e que procuram tirar a igreja. Então, Paulo falou isso em Atos 20, falou assim: eu vou embora, mas eu sei que depois que eu for embora, falsos mestres vão entrar na igreja e vão falar algo contrário àquilo que vocês receberam. Em Gálatas, ele escreve para os Gálatas, fala assim: olha, eu quero que vocês saibam, se vier um anjo pregando outro evangelho, não é de Deus. E ele vai além e fala assim: vocês receberam o evangelho de mim, vamos dizer que no futuro eu chego e falo algo diferente, eu estou errado, né? Ele fala assim: pode ser quem for, o evangelho que vocês receberam é este, qualquer um que falar contrário está errado, é algo que está querendo corromper, desvirtuar o evangelho. Então, certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para esse juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso soberano e Senhor Jesus Cristo. Geralmente isso não é explícito, né? Geralmente não é alguém que fala assim: gente, Jesus não é Senhor e Salvador. Não é isso, mas é algo que tira a posição, tira a verdade de uma forma sutil. E aí ele fala, versículo 5: quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então aqui ele vai falar bastante, eu não vou tomar muito tempo aqui, não vou ler toda essa passagem, eu só queria que vocês vissem que tem, versículo 8, semelhantemente esses falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitando a autoridade, blasfemam das dignidades. Ele fala, eu vou só resumir isso, se você pegar 2 Pedro 2 e Judas, você vai ver que ele fala sobre 2 pontos mais fortes, né? São pessoas que estão procurando desvirtuar, contaminar o evangelho puro. Nós precisamos batalhar, não contra carne e sangue. Nós não vamos criando divisões, nós não vamos atacar as pessoas, mas nós vamos atacar as ideias. Paulo falava muito forte contra ideias, contra legalismo, contra licenciosidade, contra... Então são 2 coisas principais que ele fala aqui, agradar a carne
satisfazer os desejos da carne. Você pode ser um filho de Deus, nascido de novo, mas você pode fazer as coisas que sua carne quer. Isso de uma forma sutil, porque também ninguém vai chegar na igreja e falar assim, gente, está liberado, pode pegar, pode pecar. Não vai ser dessa forma, mas vai começar sutilmente, falando isso não tem problema, isso não tem problema, e o resultado está aí, gente, o resultado está aí. Eu não estou falando uma coisa difícil da gente entender o que é, que a igreja cristã, a igreja evangélica, católica, a igreja cristã, no mundo hoje, tem pouquíssima diferença, às vezes nenhuma, às vezes pior. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos que o índice de divórcio entre cristãos está pior do que entre não cristãos. Olha que absurdo se pode acontecer isso, né? Mas nós temos muitas situações, muitos padrões morais que a igreja está ou igual ou às vezes até pior do que o mundo. Então, essa área de licenciosidade, liberdade para a carne. E a segunda área, o segundo ponto que ele fala é que são, versículo 8, rejeitam toda autoridade. E isso é muito sério, porque tem muita gente buscando restauração da igreja, falando de coisas assim falando contra sistemas humanos, mas são contra a autoridade. E ele vai falar que o próprio anjo Miguel, quando falava com Satanás, não usava presunção. Ele não achava assim, Satanás, eu não preciso te respeitar. Miguel, sabendo que Lúcifer, que Satanás também era um arcanjo, ele respeitava, ainda que fosse um anjo caído, ele respeitava a autoridade dele. Aí a gente tem um exemplo de Davi com Saul para mostrar tudo isso. Então, é liberdade para a carne e rejeição de autoridade. São coisas que contaminam o Evangelho, que nos tiram do Evangelho verdadeiro. E só antes de sair daqui, então ele fala muito sim, que se Deus, ele dá vários exemplos, se Deus tirou um povo do Egito, resgatou, gente resgatada por ele, mas depois toda uma geração morreu no deserto, ele está dizendo, pessoas que foram salvos por Jesus na igreja hoje, pessoas cristãs, pessoas nascidas de novo, ele está dizendo, tome cuidado, porque Deus julga. Ele fala, Deus julgou os anjos, Deus julgou essas pessoas do Egito. Então ele fala, vai ter juízo. Então quando a gente fala sobre essas guerras e inimigos, nós estamos falando sobre o juízo de Deus. E por isso que nós podemos entender por que Deus falou que era para eles destruírem todos os campos e todas as árvores dos moabitas, porque os moabitas representam uma contaminação. Muito ligado, quando ele fala sobre os moabitas, quase sempre ele vai lembrar de Balaão, então tem muita ligação. E só no final aqui, vamos ler do versículo 17 em diante dessa carta de Judas. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores. O que vocês acham? Dentro da igreja ou fora da igreja? Claro que fora, mas dentro também. Vai ter escarnecedores dizendo, andando segundo as suas ímpias concupiscências. São estes os que causam divisões, são sensuais, não têm o Espírito. Ele está falando de gente de dentro da igreja, que vão dizer que não precisa se preparar para a vinda de Cristo, que não precisa se purificar, e vão contaminar o verdadeiro Evangelho. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então eu quero que vocês observem agora, no final, que ele vai falar com os cristãos, para quem ele tá se dirigindo, essa carta, que não era só de uma cidade, foi uma carta que ele escreveu para a igreja, né, onde estivesse. Então ele vai dizer o que a gente faz nessa batalha, como que a gente luta, como que a gente vai
batalhar pela fé que uma vez foi entregue ao santo. Nós vamos pegar esses falsos profetas, nós vamos rogar pragas sobre eles, nós vamos lutar com armas carnais. O que nós vamos fazer? Olha o que ele fala aqui. Então, vós amados, primeira coisa, você tem que se edificar sobre a fé verdadeira. Não se contamine. Então, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no ágape de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, ele está resumindo aqui uma vida cristã, edificando pela palavra, orando no Espírito Santo, desenvolvendo a vida de Jesus, que é amor. Então, assim, fortaleça a sua própria vida em Deus. A melhor defesa contra engano, contra todas as coisas que virão nos últimos tempos, é nós buscarmos com mais intensidade a presença de Deus, a vida de Deus em nós. Amém? Isso é nossa defesa pessoal. Mas em relação aos outros, ele não fala assim, se mantenha puro, quem for contaminado, deixa para lá. Não, não é isso, olha só. Versículo 22. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, pessoas que estão sendo contaminadas. É nossa responsabilidade buscar essas pessoas que estão sendo enganadas. Apiedai-vos. Versículo 23. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, tende misericórdia em amor. Então ele fala sobre pessoas que estão em dúvida, não são as pessoas que estão contaminando os outros, mas essa última frase, outra vez, minha opinião, não está falando aqui, mas ele fala, com outras pessoas, vocês têm que ter misericórdia com temor. Por que com temor? Porque são pessoas que estão propagando essas mentiras, estão propagando essas coisas erradas. Então não é para lutar com armas carnais, é para ter misericórdia, mas com temor, porque quem vai julgar é Deus. Precisamos avisar, precisamos alertar, olha, você está indo pelo caminho perigoso, nós temos que não nos omitir. Está falando isso aqui, mas tudo bem, cada um pode ter sua opinião. Hoje é muito isso, né? Cada um tem sua ideia, tudo bem. Não, se é alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, ele está dizendo, você tem que batalhar, você tem que arrancar pessoas de lá, e você tem que ter misericórdia com amor, detestando até a roupa manchada pela carne. Então, é só mais ou menos uma pincelada para a gente entender esse aspecto, né? É a minha maneira de aplicar essa situação dos moabitas, ok? Bom, então vamos voltar para 2 Reis 3 e vamos ver o outro problema que tem nessa história, ok? Então, um dos problemas é assim, por que Deus autorizaria, por que Deus permitiria uma guerra contra os moabitas que resultou em tanta destruição? Será que Deus faria isso? Então, só entendendo quem são os moabitas, eles representam essa influência maligna, essa influência maliciosa, e que Deus estava permitindo um juízo sobre a nação, pelo menos em parte, isso é uma interpretação minha, por causa daquilo, ok? Então, voltando para 2 Reis 3, aí, versículo 21, conta que os moabitas, ao mesmo tempo que a água veio, milagrosamente encheu aquelas covas que prepararam, aí os moabitas sabiam que tinha um exército ali, eles também mobilizaram um exército para enfrentar os 3 reis. E quando, versículo 22, levantaram-se os moabitas cedo de manhã, brilhando o sol sobre as águas, viram diante de si as águas vermelhas como sangue. Tem uma explicação natural, mas eu acho que pelo menos Deus deve ter dado uma ajudazinha para que eles vissem aquela água como sangue, né? Alguém falou que até a terra ali era vermelha, então a água teria essa cor vermelha, e também por causa do sol brilhando de manhã deu um reflexo
vermelho. Lembra que os moabitas, mas como que os moabitas iam olhar para aquela água e pensar que era sangue? Lembra que os moabitas nem sonhavam que tinha água. Eles não tinham visto nenhum sinal de chuva, era deserto, estava tudo seco. Então, quando eles viram aquelas poças, né, vermelhas, eles pensaram, só pode ser uma coisa. Eles se digladiaram, né, eles se mataram e agora a gente só precisa ir lá para pegar o despojo. Agora, lembra também de uma coisa, os moabitas, né, os moabitas aqui, eles foram porque também foram três nações contra Josafá, em 2 Crônicas 20, que a gente já estudou aquele grande livramento. Os moabitas, isso já tinha acontecido, isso é passado. Nesse momento aqui, quem tinha matado uns aos outros foram os inimigos. Agora os moabitas olharam e falaram assim, olha, aconteceu o que aconteceu com a gente lá. Claro que talvez não tinha nenhum sobrevivente lá, né, para contar, mas né, o que aconteceu com os nossos exércitos que se mataram, eu acho que eles fizeram isso também. Então eles foram eles não estavam pensando, nós temos que estar ali vigilantes. Eles entraram no acampamento do povo de Israel pensando assim, não tem ninguém vivo, nós vamos simplesmente pegar o que a gente quer para nós. Então eles foram despreparados e ali então as três alianças aqui, a confederação, versículo 24, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas. Aí eles fizeram tudo aquilo, estragaram os campos, foram arrasando as cidades. Só que eles chegaram, arrasaram várias cidades, pegaram as pedras, entulharam os campos de lavoura, tudo, estragaram tudo. Só que aí eles chegaram em uma cidade dos moabitas, chamada, versículo 25, Kir-Arezete. Eles chegaram nessa cidade, não sei se era a capital, mas acho que era uma cidade mais forte que as outras, e não conseguiram derrubar, não conseguiram arrasar essa cidade. E aí o rei dos moabitas, o rei de Moabe, ele fez uma última tentativa desesperada, aqui não fala, mas fica bem subentendido, que entre os três, a confederação era Israel, as 10 tribos com Jorão, era Judá com Josafá, e era o rei de Edom, porque ele era um vassalo de Judá, então acho que ele não ia por conta própria, mas ele foi obrigado a ir por causa de estar sob o governo de Judá. Então ele olhou os três, o rei de Moabe olhou os três e pensou, o mais fraquinho é o rei de Edom. E aí ele pegou 700 soldados, no versículo 26, pegou 700 soldados e tentou romper as barreiras para atacar através do rei de Edom, mas ele não conseguiu. Então o rei de Moabe foi a um último recurso, e essa é a parte complicada da história. O rei de Moabe, um último recurso, ele pegou o filho mais velho, o que iria herdar o trono, pegou esse filho, a gente não sabe que idade que ele tinha, mas ele pegou o filho e o sacrificou ao Deus deles, em cima do muro, para que todos pudessem ver. E a parte mais enigmática e mais difícil de entender é o último versículo. Vamos ler aqui, 27. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro. Pelo que houve grande indignação contra Israel. Essa é a grande pergunta. Indignação ou ira, algumas traduções falam ira, indignação contra Israel. Mas quem ofereceu o filho? Moabe. Por que indignação contra Israel? E quem estava indignado? Então, essa é a grande pergunta, não tem resposta. Eu vou dar uma opinião e vou dizer também que, na verdade, essa resposta não é a parte mais... Assim, a gente quer saber,
A gente tem, assim, gente, o que aconteceu? Mas eu quero mostrar, através dessa comparação aqui, que não é, assim, a Bíblia não fala quem se indignou contra Israel. O que aconteceu? Mas eu quero mostrar duas coisas aqui, importantes para entender. Porque essa história, ela vai sendo desenvolvida, fala como é que começou, fala que eles andaram 7 dias, fala da falta de água, fala do profeta, fala como veio a água, fala como eles, os moabitas acharam que era sangue. Vai contando a história toda. Agora, por que essa guerra existiu? Porque os moabitas, antes, no tempo de Acabe, pai desse Jorão, os moabitas eram subjugados, eles eram servos. E isso era importante porque eles davam, né, grande quantidade, assim, eles tinham que dar um tributo, e era, né, isso que trazia riqueza para o reino. Então, depois que Acabe morreu, o rei de Moabe se rebelou. Então, esse Jorão, filho de Acabe, ele está dizendo, vocês têm que voltar. Isso é uma coisa lícita ou não é lícita? Mas Jorão não é um homem que busca a Deus. Então, nós já entendemos assim que Deus não está muito nessa história. Mas o interessante assim é que Deus deu um livramento. Deus deu água. Deus falou através de Eliseu, vocês vão. Ele falou assim, isso é pouco eu dar água para vocês. Eu vou dar a vitória também. Só que o final da história é um negócio assim. Sabe uma música que vai crescendo e no fim dá assim, parece que o cara não terminou a peça, assim, acabou, assim, o que aconteceu? Porque o fim da história eles tinham destruído as cidades, os moabitas, tinham feito uma porção de coisas, aí chega no fim, o rei pagão oferece o filho em holocausto, uma coisa terrível, uma coisa absurda. Aí fala que houve indignação contra Israel e todo mundo voltou para casa. Perguntas: qual foi o resultado dessa guerra? O que ele queria nessa guerra? Trazer os moabitas de volta. Parece que não aconteceu. Em nenhum lugar fala que os moabitas voltaram a dar tributo para Jorão. Então ele não conseguiu o objetivo dele na guerra. E contra quem foi essa ira? E outra coisa, se o rei ofereceu o filho ao Deus dele, ao Deus pagão, não parece que... Eu acho que o rei pensou assim, deu certo. Eu ofereci meu filho e os inimigos foram embora. Parece que o rei ficou, assim, deu certo. Que é o que eles pensavam no paganismo, que os deuses deles eram deuses que tratavam os seus sujeitos com crueldade. Você tem que dar o filho, você tem que oferecer seu próprio filho. Então, é uma história que termina muito mal. Para mim, essa é a lição mais importante. Uma possível, só para antes da gente fazer essa comparação, uma possível interpretação, não diz isso, é possível só. A indignação. Alguns acham assim que Deus ficou indignado com Israel porque eles estavam lutando contra Moabe e eles foram responsáveis pelo rei de Moabe ter chegado a esse ponto. Mas não é muito, particularmente eu não vejo isso muito dentro do contexto. Deus ia ficar irado com Israel por causa de uma coisa que o rei de Moabe fez? Não é muito, a gente não tem muitos exemplos disso, a gente não tem alguma comprovação em outra parte que poderia ser isso. Essa indignação pode ter sido dos próprios moabitas. Quando eles viram isso, eles ficaram talvez revoltados e mais fortes, porque foi um ato público. Então deve ter causado revolta, embora fosse uma coisa que eles não era uma coisa, para nós seria muito absurda, para eles era uma coisa, vamos dizer assim, eles conheciam esse hábito, eles faziam isso. Mas eles podem ter reagido e, principalmente, Israel e Judá, que tinha princípios de Deus, eles devem ter falado assim, meu Deus, o que aconteceu? Eles foram embora. E tem uma opinião que é que quem chamou essa guerra foi Jorão. Os outros dois foram como aliados.
Pode ter acontecido de Josafá ir até o rei de Edom ter assim, eu estou fora, e ter abandonado a guerra, aí Israel teve também. Mas, então são possíveis explicações. Eu não acho que a indignação era de Deus diretamente, eu acho que era a indignação das pessoas que viram isso, mas é uma opinião, mas não fala Deus ficou irado contra Israel. Mas o que é importante, o que a gente pode dizer como conclusão desta história? Não houve uma vitória que trouxesse glória para Deus. E isso é muito importante, por quê? Porque Deus pode, porque Ele é soberano, Deus pode intervir soberanamente, sobrenaturalmente, e não significar que Deus está conosco. Isso é muito sério. Deus respondeu Eliseu de uma forma que nem Eliseu esperava, mas isso não significava que Deus estava apoiando aquela confederação. Então isso é uma das conclusões principais, né? Nós nunca devemos entrar num conflito, já falei isso, nunca devemos entrar num conflito, numa discussão, num partidarismo dentro da igreja ou fora, que Deus não está. Não entre numa guerra, não compre a causa de uma discussão, de uma divisão, de uma batalha. Não entre numa coisa em que Deus não está. Deus pode até dar algum livramento e mostrar, puxa, Deus respondeu, não significa que Ele está. Essa guerra terminou mal, apesar do livramento de Deus. E Deus pode sempre agir contra as nossas expectativas, né? Deus sempre pode fazer coisas diferentes. Então, rapidinho aqui, só mostrar essa comparação e estamos terminando. Então, essa batalha, que está aqui no último lugar, essa batalha em 2 Reis 3, vamos comparar com 3 batalhas próximas, né? Próximas em tempo, só para a gente entender assim, como que Deus pode agir numa batalha. Aqui tem 3 tipos diferentes e a quarta é nessa que a gente acabou de ver. Tem no capítulo de 1 Reis 20, tem 2 batalhas de Acabe com o rei da Síria. Acabe não era um servo de Deus. Mas, então aqui vitória para um rei infiel. Deus pode fazer isso. Isso que nós estamos dizendo. Deus pode dar. Deus mandou o profeta para falar com Acabe. Eu vou dar vitória para você. Aí passou um ano, o rei atacou novamente. Porque ele falou assim, o Deus deles é dos vales, né? Não é das montanhas, ou vice-versa, não lembro agora assim. Então, a gente perdeu no vale, agora nós vamos lutar nas montanhas, eu não sei qual que é a ordem, né? Mas aí Deus falou assim, eles estão achando que eu sou Deus só das montanhas, ou só dos vales, eu vou mostrar que eu sou Deus de qualquer lugar. Então, Deus, muitas vezes, ele tem as razões dele. Ele pode dar vitória, mesmo sem o povo estar numa base certa, pode ser por causa da arrogância dos outros. E outra coisa importante, isso a gente falou nessa época, nós estudamos isso aqui, eu só quero que vocês gravem essa lição. Quando a gente está num apuro, e principalmente se tem uma derrota, talvez uma enfermidade, ou uma derrota financeira, se tem uma derrota na nossa vida, uma situação que a gente sente assim, que as coisas estão dando mal, todo mundo pergunta por quê. É a pergunta mais lógica, né? Por que isso está acontecendo comigo? Se eu sou um servo de Deus, por que isso está acontecendo? É certo fazer essa pergunta. Devemos perguntar. O que é? O que o Senhor quer fazer comigo? Deus tem que saber fazer a pergunta do jeito certo. Porque se você for arrogante, Deus pode não querer te responder. Mas se você fizer a pergunta assim, Deus, o que o Senhor está querendo mostrar? Por que eu até orei e tal, assim, por que está dando tudo errado? A gente tem que fazer a pergunta por quê. Mas o que eu quero mostrar aqui é que a gente não pergunta por quê quando Deus abençoa. Quando tudo vai bem, a gente acha que a gente merece. Claro que Deus está abençoando.
a gente não pergunta por quê. Como que eu tiro essa lição daqui? Porque Acabe ganhou a guerra, mas ele deixou o rei da Síria ir livre, até fez uma aliança com ele, e Deus ficou bravo. Mas Deus tinha mandado pegar aquele rei? Não, ele tinha que ter perguntado para Deus. Deus, afinal de contas, eu nem estou buscando o Senhor me deu essa vitória, por que o Senhor deu? E Deus teria falado, eu quero que você acabe com seu inimigo, né? E ele não perguntou. Então foi uma guerra que não teve fruto, mas foi uma guerra que, uma outra comparação que estou fazendo aqui, foi uma guerra que foi provocada pelo inimigo, não foi provocado por Acabe. É importante, não é que Deus não pode nos levar a tomar uma ofensiva, mas eu só queria que vocês notassem aqui que a gente precisa ter muita certeza em conflitos, se nós estamos entrando no conflito por nossa causa, para nos defender, ou se é uma causa de Deus. Tem muitas guerras que não tem nada a ver com a causa de Deus, é só para a gente ter mais poder, para a gente ter mais segurança, para a gente criar o nosso reino, e Deus não está interessado nisso. Então, mas essa guerra aqui, que até pode mostrar uma das razões por que Deus deu a vitória, é que essa guerra foi provocada pelo inimigo, não foi provocada pelo povo de Deus. Outra guerra para a gente comparar, essa que Josafá fez aliança com Acabe, e foi aquele que Micaías foi lá, contou a visão de Deus, que eles estavam indo para a guerra, que Acabe seria morto. Então aqui nós temos uma guerra de uma aliança impura entre Josafá e Acabe, não era uma coisa dirigida por Deus, e isso até depois da guerra o profeta foi e repreendeu Josafá. Foi uma guerra que Acabe provocou, não foi provocada pelos inimigos, ele que falou, talvez até para defender uma região dele, mas ele que provocou e resultou em derrota. Terceira guerra foi aquela do livramento de Deus em 2 Crônicas 20. Olha a diferença, né? Aqui foram 3 nações contra Judá. Essa que a gente está vendo em 2 Reis 3 são 3 nações contra Moabe, né? Pode ser um detalhe sem muita importância, mas é interessante. Essa em que os moabitas, edomitas e um outro povo lá, amonitas, acho, essas 3 nações que se juntaram contra Israel, foi totalmente iniciativa deles. Judá, Josafá, eles não estavam mexendo com ninguém. Então foi uma iniciativa do inimigo. Foi totalmente dirigido assim, Josafá falou assim, não vou fazer nada, eu preciso da direção de Deus, e tanto foi dirigido por Deus que eles nem tiveram que lutar na batalha, foi totalmente dirigida por Deus, eles se mataram. Então sim, é um exemplo, é o único exemplo aqui de uma batalha realmente dirigida por Deus e com resultados positivos que deu glória para Deus. E aí essa batalha que a gente viu agora, também uma aliança impura de Josafá com Jorão, foi uma iniciativa de Israel, ele não foi atacado por ninguém. Houve uma vitória para um rei infiel, porém foi uma vitória com gosto de derrota, né? Foi uma vitória que resultou um resultado negativo, porque no fim eles foram embora depois de tudo que aconteceu, todo o estrago que eles fizeram, eles nem conseguiram o que eles quiseram no início. Então, tudo isso aqui é para a gente entender o que é uma batalha. Eu mostrei antes assim, que existem batalhas de Deus e existem batalhas que são humanas. Vamos entrar em batalhas de Deus, não em batalhas nossas. E vamos lembrar também que até em batalhas que não são autorizadas por Deus, ou em outras situações, Deus pode até responder a oração, Ele pode dar um livramento, Ele pode fazer uma coisa sobrenatural. Isso não prova que Deus está autorizando a batalha. Então, por isso que eu falo assim, esse versículo final tem algumas coisas que a gente não sabe responder. Quem ficou irado, né? Por que foi contra Israel? Mas o importante nessa história
foi uma batalha não autorizada por Deus e que não terminou bem, apesar de ter toda essa intervenção miraculosa de Deus. Então, muito cuidado, a gente precisa entender, a gente precisa saber o que Deus está querendo na nossa vida e que tipo de batalha que nós vamos nos aliar, que tipo de batalha eu vou entrar e dizer, não, eu faço parte dessa batalha. Cuidado, que a gente pode estar lutando em batalhas que não são de Deus. Senhor, nós pedimos que, através da Tua palavra, o Senhor possa nos ensinar e nos levar, ó Deus, para realmente batalhar de acordo com a Tua palavra, Judas, 2 Pedro, a batalha espiritual. Existem batalhas muito fortes, estamos envolvidos em batalhas hoje, vamos nos envolver em batalhas mais fortes à medida que a Tua vinda se aproxima. Precisamos entender em que tipo de batalha o Senhor quer que estejamos envolvidos. Ajuda-nos, Senhor, a realmente entrar naquilo que interessa para a Tua causa, para a fé que foi entregue aos santos, e não nos envolver em alianças erradas, em interesses errados, mas, ó Deus, que nós possamos buscar e nos envolver naquilo que o Senhor quer fazer. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.